e você quer aprender a fazer, olha, essa linda capa para agenda, para caderno, com imitação de couro e folhas naturais, utilizando somente EVA e folhas que eu ensinei vocês a semana passada, folhas de árvore, folhas naturais. Então vem comigo que eu vou ensinar tudo para você nessa aula, com todos os detalhes, para você fazer esse lindo trabalho super econômico. E olha só, gente, a beleza dessa capa de caderno. Então, se você está gostando da minha sugestão de hoje, não se esquece, gente, já vai me dando aquele like, compartilha esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal. E vamos lá aprender que tem muita dica nessa aula. Conforme eu prometi na aula passada, eu vou ensinar vocês a fazer uma capa maravilhosa para você colocar nos seus cadernos, utilizando as folhas que nós aprendemos na aula passada, e vocês vão ver que trabalho lindo ficará. E para isso, gente, eu preparei um molde que eu vou utilizar, né, para cortar o material que eu vou fazer a capa. E o material que eu escolhi foi o EVA, olha. Estou usando este EVA aqui, que é o EVA bem fininho, de 3 milímetros. E nós vamos fazer uma técnica que inclusive eu já ensinei aqui no canal, que eu vou ensinar a fazer um efeito de couro no EVA e deixá-lo dupla face com o tecido. E vocês vão ver que vai ficar muito linda a nossa capa. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é justamente cortar o EVA, né? Então, o molde que eu fiz para caber num caderno que tem a medida de 14 por 20 é esse tamanho aqui, são esses cadernos aqui, gente, olha, desse tamanho aqui, 14 por 20 ou 14 por 21. Então, o que eu fiz? Olha, o molde ele tem 23 centímetros aqui na altura e aqui na largura ele tem 47 centímetros, tá? E aqui as marcações das divisões eu vou explicar no decorrer da aula. Eu estou pensando em fazer para esse caderno, essa capa. Olha que caderno lindo. Inclusive já tem aula aqui no canal onde eu ensinei todo o passo a passo de como fazer esse caderno. Ele ficou maravilhoso, gente. É muito fácil de fazer. Os materiais também são muito simples. Eu vou deixar aparecendo aqui no card. Então a minha ideia é a seguinte, olha, fazer aqui uma dobra, né? Aqui eu vou colocar a capa principal do caderno, olha. Vai fechar, tá vendo? E nós vamos depois amarrar aqui com barbante. Essa capa eu vou fazer com o efeito do falso couro. Lindo, né? Então, para começar, eu vou cortar o EVA na mesma medida aqui do molde. E eu já fiz isso, gente, é muito fácil, olha só. É só você pegar a folha de EVA, que eu usei essa daqui, ó. Vou mostrar aqui. Aqui a folha estava inteira, né, do EVA. Aí eu coloquei o molde por cima e cortei certinho, né, aqui, utilizando um estilete, cortei. E agora eu já tenho o EVA na medida correta aqui do molde. E o tecido que eu vou usar para fazer o efeito dupla face, eu fiz a mesma coisa, cortei mais ou menos aqui no tamanho do EVA. Deixei um pouquinho sobrando assim para fora, porque agora nós vamos fazer a colagem e depois eu recorto aqui o que sobrou e fica um trabalho bacana, tá? Então, essa aula onde eu ensinei a fazer o efeito couro dupla face com tecido, já tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima também o link para quem quiser aprender. Mas eu vou fazer todo o processo aqui novamente nessa aula, mas não vou explicar tão detalhadamente como eu expliquei na aula dessa técnica, tá, gente? Então, se você quiser saber mais detalhes a respeito como transformar o EVA em um falso couro, assistam a aula que lá tá bem detalhado. Mas a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente colar o tecido aqui no EVA. E para isso eu vou usar a cola branca. Estou usando essa cola extra forte,
mas pode ser até a cola escolar, que não tem problema nenhum, porque essa cola, como ela é muito espessa, eu vou até colocar um pouquinho d'água, né, para ela ficar um pouco mais rala e conseguir aqui colar, né, no EVA o tecido, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou colocar um pouco da cola aqui nessa bandejinha, e como ela é muito espessa, vou colocar só um pouquinho de água para ralear essa cola. Não muita coisa, tá, gente? Só para deixar ela na consistência de uma cola escolar. Se você estiver utilizando a cola escolar, aí não precisa fazer esse processo aqui de colocar água. Pronto, olha, já raleei aqui a cola. E agora para aplicar é muito fácil, olha. Eu tenho aqui, né, o EVA, vou passar a cola. Pode passar com pincel, como eu estou fazendo, com rolinho, mas eu prefiro o pincel porque o rolinho vai sair pouca cola. Eu acho que o pincel sai a quantidade suficiente de cola para que o tecido fique bem firme aqui no EVA. Olha. Vá fazendo por partes, né? Passei um pouco de cola e agora eu venho com o tecido e aperto assim com a mão. Você pode apertar com a mão, ou também, se quiser, pode passar uma espátula para ficar mais firme. Mas só com a mão, gente, já é o suficiente, porque vai colar super bem. Agora eu levanto aqui o tecido, olha, e vou continuar aplicando, tá? E pronto, gente, olha, já apliquei a cola em toda a superfície. E essa cola que sobrou, vou até colocar um pouquinho a mais e vou aplicar sobre o tecido, que isso já vai ajudar a dar um acabamento, né, e reforçar aqui a nossa colagem. Então, passa sobre o tecido onde tem, né, o EVA. Pronto, gente, olha, agora que eu já passei em tudo, é importante, antes de irmos para a próxima etapa, esperar essa cola secar. Ela seca rapidamente, porque ela vai secar por evaporação. Então, se estiver em um dia quente, em meia hora, uma hora, ela já estará seca e você já pode ir para a próxima fase, tá? E pronto, gente, olha, já secou. Hoje está um dia quente, secou em 20 minutos mais ou menos, foi bem rápido, né? Inclusive, se você quiser colocar no sol para adiantar a secagem, ou com secador de cabelo, também pode, tá? E agora, para fazermos o efeito do couro, né, aqui no EVA, nós vamos utilizar, olha só, folha de alumínio dessas de uso culinário, né, para fazer a textura aqui do couro. E vamos usar também o ferro de passar roupa. O ferro de passar, eu vou colocar na temperatura aqui de algodão, que é uma temperatura mais alta. E mesmo que seu ferro tenha vapor, você não liga o vapor, tá? Ele tem que estar com o vapor fechado. Você vai usar somente o calor do ferro. Então eu vou retirar aqui um pedaço da folha de alumínio. Ó. E vou amassar levemente, porque esse amassado aqui é que vai dar a textura, né, que eu preciso aqui no couro. Para fazer o efeito do couro no EVA. Então amassa um pouquinho, não aperta muito, gente, que senão depois fica difícil de abrir o alumínio, tá? Ó. Aí você abre aqui a folha de alumínio. Esse meu tá um pouquinho manchado, gente, porque tava aqui no ateliê, mas para o que nós vamos usar, não tem problema nenhum. Olha só. Tá vendo? Aí esse amassadinho eu vou colocar aqui sobre o EVA. E vou pressionar com ferro de passar roupa, mais ou menos em cada local, por 10 segundos. Aqui embaixo já forrei com tecido, para ficar mais fácil, né, a aplicação aqui do ferro. E agora eu venho aqui, olha, e começo a pressionar. Conto até 10 e vou mudando de lugar, né, até fazer o efeito. Terminou essa parte, eu vou passar para outra. E assim vocês vão ver que lindo efeito de couro que nós vamos ter aqui no EVA. E agora retiramos a folha. E olha só, gente, que lindo o efeito de couro.
além de provocar o efeito aqui da textura do couro, ele também fica com brilho. Olha a diferença, gente, onde tá só o EVA e aqui onde nós fizemos o efeito. Ninguém fala, né, que não é um pedaço de couro. Fica lindo, eu adoro esse efeito. E você pode fazer tanto com esse EVA marrom, quanto também, olha, com EVA preto, fica muito bonito também o efeito de couro. Com esse EVA mais claro aqui, que simula também um couro cru, também fica muito bonito. E agora a mesma coisa aqui do outro lado, olha, vou continuar aplicando o calor sobre o EVA. Aqui ainda ficou um pedacinho, eu vou amassar mais um pouco, porque à medida que eu passo o ferro, ele vai alisando, né? Então, olha, vou amassar mais um pouquinho e fazer aqui o restinho, essa pontinha aqui, isso que tô faltando. E se quando você estiver fazendo, você perceber que algum local não ficou bom, você pode voltar com alumínio sobre ele e fazer novamente a aplicação, não tem problema nenhum. Pronto, gente, olha, já fiz sobre tudo e eu adorei o resultado. Como ele ainda tá quente, ele tá enrolando um pouquinho, então eu vou esticá-lo aqui, colocar um peso sobre ele até esfriar, até ele voltar a ficar, né, bem retinho e nós fazermos aqui o recorte do tecido ao redor, tá? E agora eu vou recortar aqui essa sobra de tecido para ficar bem certinho aqui o meu trabalho. Olha só, é só recortar bem rente aqui o EVA, que aí o acabamento fica perfeito. Bem, e agora, seguindo o nosso molde, a primeira marcação que eu vou fazer é essa de 7 centímetros, que é aquela dobra que eu mostrei para vocês. Então, todas as marcações eu vou fazer pelo lado de dentro aqui da capa, tá? Então, eu vou marcar aqui, olha, 7 centímetros. Você pode usar essa mesa aqui para marcar o 7, ou pode também, né, colocar uma régua aqui, olha, e marcar 7 centímetros, tá? Eu vou usar a mesa, que ela já tá aqui preparada, ó, 5, 6 e 7. 7 centímetros dá aqui, né, nessa marcação, e vai até aqui embaixo, que aí fica um traço bem reto. E para traçar eu vou usar essa caneta, mas você pode usar lápis, enfim, aqui o importante é só marcar, né, a parte onde iremos fazer a dobra. E para vincar bem aqui o local da dobra, eu vou usar essa caneta aqui, que ela não está com tinta, mas você pode usar um boleador, enfim, algo que vinque bem aqui o EVA, para que nós possamos fazer a dobra aqui bem marcada. Olha, passa várias vezes aqui e assim o EVA ficará marcado, né? E pronto, gente, tá vendo? Marcou bem aqui o EVA e o que eu faço? A minha dobra. Aí eu reforço aqui, né, a dobra, ó. E pronto, gente, aqui já tá pronta aquela parte que eu vou colocar o caderno dentro. Aí, para colar aqui, você pode usar cola ou você pode também costurar, né? Pode fazer uma costura na mão, pode fazer uma costura na máquina. Eu vou colocar a cola, tá? Que é essa cola aqui que é para EVA e isopor. E vou deixar secar, mas de repente, se eu verificar que não ficou muito firme, aí eu passo uma costura na mão mesmo, que também fica bem bonito, né? Usa uma linha mais grossa, fica bem charmoso o resultado. Mas a princípio eu vou fixar aqui com a cola, olha, e dobrar. Vou colocar esses pregadores aqui para até a cola secar. Pronto, gente, agora eu vou deixar essa cola secar bem e nós já iremos para a próxima etapa, que vocês vão ver que é bem linda. Bem, o trabalho já secou. Vamos tirar aqui. E olha só, gente, ficou bem colado, ó. Tá vendo? Colou direitinho aqui dos dois lados, porque essa cola é muito boa, né, pro EVA e pro isopor. Mas se você quiser costurar, nada impede, né, de fazer uma costura aqui para reforçar, tá? E agora aqui, voltando ao nosso molde, vamos fazer
as próximas marcações, olha só. Vou colocar aqui em cima, então a próxima será aqui nessa linha, que é a linha que vai dobrar, né? Que são 16 centímetros daqui da dobra, dessa dobra até a primeira dobra do caderno, e depois o restante aqui, que são os 8 centímetros, que vai fazer aquela aba interna, né? Então aqui eu vou já passar um traço, vou marcar aqui os 16 centímetros e vou vincar novamente, né? Para nós fazermos a parte que vira aqui o caderno. Marquei aqui 16 centímetros. E com a ajuda da caneta, vou novamente, né, vincar aqui. Aí esse vinco não precisa ser muito forte, porque aqui depende muito, gente, do tamanho da lombada do caderno. Como esse caderno é fininho, olha, então não vai influenciar. Mas se fosse um caderno mais largo, aí você teria que fazer seu molde maior, porque a gente tem que levar em consideração a largura aqui da lombada do caderno. Tá? Mas como eu vou utilizar sempre cadernos assim fininhos, aí não tem problema. Até aquele outro que eu mostrei para vocês, a lombada também não é muito grande, tá vendo? Então também servirá para esse. Agora, se for um caderno mais grosso, aí você modifica, né? Aumenta o molde de acordo com o tamanho da lombada, tá? E aqui a próxima marcação, olha só. Será aqui os 8 centímetros, né? Para fazer a última dobra, que é isso que eu vou fazer agora. Então, daqui para cá 16, daqui para cá mais 16, e vai restar aqui os 8 centímetros, tá? Eu já ia feito a marcaçãozinha aqui com lápis, gente, eu só tô seguindo, tá? Olha, e vou passar de novo aqui a caneta para fazer mais uma dobra. Agora vamos fazer um teste, né, com o caderno. Coloco aqui a capa do caderno. Pronto, ela veio até aqui. Fecho aqui, olha, e aqui eu fechei mais uma vez. E olha só que bacana, né, que já está ficando. E agora, na nossa capa, nós vamos para o acabamento final, que é a aplicação das folhas que eu ensinei para vocês na aula passada, que também vai ficar lindo. E eu também vou ensinar como prender, né, o barbante aqui, o cordão, que vai dar todo um acabamento aqui para nossa peça. Mas primeiro, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Eu acho que aqui nessa aba caberia fazer um desenho, né? E para isso, gente, eu vou utilizar uma técnica bem bacana, que é com stencil e caneta. E vocês vão ver que vai parecer que o couro foi marcado com aqueles carimbos quentes, sabe? Fica bem bonito. Eu acho que se eu fizer aqui uma mandala, vai fazer toda a diferença. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Gente, para fazer esse efeito é muito fácil. Eu já retirei o caderno aqui de dentro, eu vou fazer aqui nessa parte da dobra, né? Então, vou virar aqui, olha só. E vou posicionar o stencil bem centralizado aqui, onde eu quero que apareça, né, a imagem da mandala. E com a ajuda de uma caneta esferográfica, eu vou preencher aqui a mandala. Eu vou prender com uma fita para não movimentar aqui o stencil. Ó. Agora é só preencher. Tá vendo? Eu faço primeiro o contorno aqui com a caneta, depois eu pinto com a caneta esferográfica mesmo. Muitos podem perguntar, pode passar uma tinta preta e bater assim com stencil? Pode, mas não vai ficar parecendo esse efeito que eu quero, que é como se fosse o couro aqui queimado, né? Ele vai ficar parecendo uma pintura. Então, para parecer que foi feito um carimbo aqui no couro, né? Aqueles carimbos quentes, aí o ideal é usar essa técnica aqui da caneta esferográfica, que vocês vão ver que fica muito parecido com aquele efeito. E vocês estão vendo, gente? Olha, bem fácil. É só ir acompanhando aqui o desenho do stencil e preenchendo com a caneta. E pronto, gente. Agora que eu já preenchi tudo, eu vou retirar aqui o stencil.
vocês vão ver que bonito que fica. Olha só que lindo, né? Que fica o efeito com a caneta esferográfica e o stencil. Então, nosso caderno vai ficar assim. E vocês notem, olha, que além de pintar, ela também afunda aqui o EVA. Então, fica com uma textura como se fosse mesmo aqueles carimbos, né, que coloca no couro, que aprofunda o couro e ao mesmo tempo tinge. Então, eu acho esse um efeito super bonito. Aqui na parte de trás, se você quiser fazer também, né, eu tenho até um stencil que é a Rosa dos Ventos, também fica muito bonito. Ou se você quiser a caneta esferográfica e fazer um desenho à mão livre, também fica bonito. Mas eu vou fazer só mesmo aqui na parte da frente, que eu achei que ficou um resultado bem legal. Bem, agora chegou o momento de decorarmos aqui o caderno com as folhas que eu ensinei para vocês na aula passada. Inclusive, quem não assistiu a aula, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, onde eu ensinei a deixar as folhas assim, gente, olha, super maleáveis, né? Então, eu fiz esse molde aqui, olha só, ele tem 4 por 5 centímetros. Que eu vou recortar, né, os quadradinhos aqui das folhas e eu quero fazer uma faixa aqui nessa parte do caderno que eu acho que vai ficar bem interessante o resultado. Vou colocar uma aqui e a outra de lado e fazer uma faixa. E eu vou usar, né, aqui as folhas como decoração. Então aqui eu fiz esse molde para recortar, vocês estão vendo? É bem fácil, olha, só colocar assim e recortar. E toda sobra de folha, que nem sobrou esse pedacinho, não joguem fora, porque nós podemos fazer inclusive trabalhos com mosaico, olha. Você vai colando vários pedacinhos das folhas e fica também muito bonito. Com a técnica que eu ensinei, essas folhas não irão mais ressecar e ficarão super resistentes, então você pode tranquilamente colar aqui, né, nesse trabalho ou em qualquer outro. Olha só que lindo que fica, gente. Vou colocar aqui embaixo de uma folha branca. Olha só que maravilha, né? Ficam aqui todos os veios da folha e fica uma textura linda, né? E olha, depois que colar também vai ficar maravilhoso. E sobre essas folhas, vocês podem inclusive costurar, que não tem problema nenhum, que ela suporta muito bem a costura. Vou recortar mais um pedaço dessa. E assim, né? Eu vou pegar de várias cores para fazer aqui a decoração na nossa agenda, tá? Vou pegar essa aqui que é mais clara, olha só. Mesma coisa, gente. Coloco aqui o molde e vou recortando. Essas folhas também fica muito lindo fazer um trabalho de bordado sobre elas, né? Você borda aqui em cima da folha e coloca ela num quadro, também fica bem bonito o resultado. Além daquelas pinturas também que eu já ensinei para vocês, né? A pintar folhas e fazer mandalas. Também fica maravilhoso. Então, gente, é isso que eu vou fazer agora, né? Vou recortar aqui vários pedaços nessa medida das folhas. E já já eu volto para ensinar vocês como nós vamos aplicar aqui na capa do caderno. Bem, eu resolvi que eu vou deixar as folhas assim nessa posição, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então você pode, olha, já colar diretamente a folha aqui no EVA, utilizando, né, a cola para EVA e isopor. Mas eu vou colar primeiro nesse papel craft, vou colar na mesma posição e depois eu colo o papel aqui em cima, que eu acho que fica mais prático, gente. Porque depois para eu posicionar fica melhor. Eu não gosto muito de fazer trabalho que fica torto, então isso é algo muito pessoal. Mas se você quiser fazer algo mais orgânico e já colar direto aqui no EVA, aí é só você usar essa cola e já colar a folha direto aqui no EVA, tá? Eu vou colar primeiro aqui e depois eu vou passar para cá. E como eu falei também, você pode colar e depois passar uma costura aqui por cima das folhas, que não tem problema nenhum, elas suportam bem a costura, mesmo sendo na máquina, tá bom? Então eu vou começar, olha,
colando aqui. Eu já fiz esse pedacinho aqui de craft no tamanho certinho aqui do que eu quero. E só vou passar aqui as folhas para cá. E para colar eu vou usar a cola branca mesmo. Tô usando a cola extra forte. E vou colar aqui no papel para fazer depois a aplicação no EVA. E agora que já secaram as folhas aqui, eu vou aplicar, fica mais fácil. Aí sim, eu vou utilizar a cola para EVA. Passo aqui ao redor de tudo. Passo bem rente às bordas, né, para não ficar levantando, ó. E um pouco aqui no meio também. E aplico. Eu acho assim bem mais fácil, né, para posicionar as folhas direitinho e não ficar torto. Pronto, gente, agora que eu já passei em tudo, eu aplico aqui na frente da capa do caderno. E aperto. Aí ela fica super firme e não vai sair. Olha só que lindo, né, gente? Nem parece que isso aqui foram folhas que eu peguei num jardim. Olha que trabalho lindo. E essas folhas agora você não precisa passar verniz, não precisa nada. Com a preparação que eu ensinei a fazer na aula passada, ela não vai rachar, não vai desbotar nada. Ela vai continuar assim, belíssima por bastante tempo. E agora eu vou encaixar novamente o caderno. E o bom dessa capa, né, gente? O caderno acabou, você pode colocar outro, né? Não é aquela encadernação que fica fixo. Então, qualquer caderno você pode encaixar e usar por muito tempo essa capa. Vou colocar ele direitinho aqui, olha, bem firme. Vou fechar aqui e agora fechar essa parte. Olha só que lindo que ficou. E para arrematar, eu peguei esse cordão aqui, olha, um cordão de couro que eu amarrei esses 2 corações aqui, que é um resto de bijuteria que eu tinha aqui. Vocês vão ver como ficará lindo. Olha, eu passo o couro aqui, dou uma voltinha atrás, olha. E amarro aqui na frente. E pronto, gente. Olha só que capa linda que nós fizemos. Nem parece que isso aqui foi feito com EVA e com folha, né? Parece um produto mesmo de couro. E eu adorei o resultado desse trabalho. E se você gostou da técnica de hoje, gente, não se esquece, já me dá aquele like, compartilha com todo mundo e também se inscreve no canal para que todos possam fazer essa maravilha de capa com imitação de couro e folhas naturais. Combinado, gente? Um grande beijo a todos, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!